Moçada, hoje é o aniversário de um clássico injustiçado. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia, chegando mais uma vez para pôr muito mais peso na sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, peço a você que ainda não fez sua inscrição, que o faça, que vá lá, deixe o seu like para ajudar um pouco a gente aqui, beleza? Moçada, hoje é o Clube dos 40, um aniversário de 40 anos, um disco que foi lançado em 85, que é esta coisa linda aqui, ó. Sacaram aí? É o Saxon, Innocence is no Excuse. Disco de 85 do Saxon, olha só. Ontem, né, no dia 1º de setembro, nós colocamos aqui a resenha do aniversário de 45 anos do Strong Arm of the Law, do Saxon, lançado em 80. E no dia 2 de setembro, nesse dia 2 de setembro, é o aniversário de 40 anos deste petardo aqui, de 85, então, né, o Innocence is no Excuse. E, moçada, por que que eu digo que é o aniversário de um clássico injustiçado, que é o que está na capinha do vídeo aí? Porque esse play aqui recebeu muitas críticas na época, porque o Saxon passou por algumas mudanças, tanto visuais como sonoras. E por que que aconteceu isso, né? Eu vou passar um pouquinho aqui, um breve contexto do que acontecia na época aqui, para vocês entenderem essas mudanças e essas críticas. Ó, só de você olhar na capa, já dá para você ter uma ideia, né? Não tem aqui nenhum bárbaro com machado ou espada suja de sangue. Não tem aqui a águia saxônica, tem só essa menininha aqui mordendo essa maçã aí com o logotipo do saxo esculpido. Atrás também, né, tem o salto agulha aqui enfiado na maçã e tal. Bom, beleza. Qual que é o contexto? Olha, moçada, algumas bandas, né, já no começo da sua carreira, quando foram assinar com a gravadora, já assinaram com gravadoras grandes, como o caso do Iron Maiden, por exemplo, que já assinou com a EMI. Demorou, mas assinou com a EMI, já uma gravadora muito grande. Mas isso não é o que acontecia com todas as bandas. Muitas delas acabavam assinando com gravadoras menores. E depois acabavam passando, conforme cresciam, para gravadoras maiores. Esse foi o caso do Saxon. O Saxon conseguiu o contrato de gravação até antes do Iron Maiden, mas só que foi com uma gravadora pequena, uma gravadora chamada Carrier, né? Que, na verdade, eles nem sabiam como gravar heavy metal, aprenderam com o Saxon, foi a primeira banda heavy metal da gravadora e tal, e o Saxon ficou um tempo por lá, né, até 84, de 79 até 84, até o disco Crusader, né, o antecessor a esse, saiu pela Carrier. Só que aquela história, né, moçada, o Saxon acabou crescendo mais do que a gravadora. Então chegou a hora do Saxon ser contratado por uma gravadora maior. E a gravadora maior foi exatamente a EMI, né, uma grande gravadora nos anos 80 e gigante, tá? Uma multinacional gigantesca. Muito bem, e aí algumas coisas acontecem, porque olha, numa gravadora maior, você tem maior orçamento, né, para gravação, maior tiragem, maior distribuição, muito mais grana, mas tudo tem um preço, né? Porque na gravadora menor, normalmente as bandas têm mais liberdade para fazer o que bem entendem. Nas gravadoras maiores, existem metas a cumprir. Porque rola mais grana, então eles exigem mais coisas da banda. Então, muitas vezes a banda tem que obedecer a certas condições. E quais eram essas condições que foram colocadas para o Saxon? Aqui o ano era 85. A condição era a seguinte: época da explosão do glam metal nos Estados Unidos e do thrash metal também, mas principalmente do glam metal ali nos Estados Unidos. Músicas que tocavam no rádio, né, e com isso lotavam estádios e vendiam muitos discos. Passavam os clipes na MTV e aquelas coisas lá. Então o Saxon teve que se adaptar a essa situação, né? O Saxon não virou um glam metal, claro que não, né? Mas assim, o que era o glam metal? Em termos sonoros, o glam metal era um cruzamento de hard rock com pitadas de heavy tradicional. O Saxon, uma banda estritamente de heavy tradicional, colocou algumas pitadas de hard rock nas suas músicas, para que elas ficassem mais radiofônicas, para que elas tocassem no rádio. E mudou um pouco o seu visual. Deixou um pouco aquele negócio de couro preto e taxas, e vestiu alguns lenços coloridos, algumas coisas desse tipo aí. Ficou com um visual um pouco mais
despojada, um pouco mais glam. Não virou uma banda de glam metal, tá? Tanto é que o visual do Saxon ficou mais assim como cowboys metálicos ou algo desse tipo aí, né? E aí, moçada, vem aquela história que eu falo pra vocês. Ficou ruim? Claro que não. Continuou sendo ótimo, mas ficou um pouco diferente. Mas a banda vinha mudando mesmo ao longo dos tempos. Se você pegar os primeiros discos, aqueles que nós comentamos aqui, inclusive, o primeiro nós não comentamos, né? Mas se você pegar os 3 primeiros discos do Saxon, o som era um heavy tradicional muito cru e agressivo. Depois, quando a banda lançou Danny and Leather, né, isso foi até o Strong Arm of the Law, quando a banda lançou Danny and Leather, já deu né, uma amostra aí, também era cru e agressivo, mas tinha um pouquinho mais de melodia, algumas coisas assim, um pouco mais trabalhado, som um pouco mais pomposo. Aí saiu o excelente Power and the Glory, né, que era um meio termo entre a pompa e a paulada, e o Crusader também, bastante pomposo e bastante poderoso também. E esse aqui continuou um pouco diferente, dando assim um pouco mais de ênfase a essa questão pomposa e tendo algumas concessões ao hard rock que os outros não tinham. Mas não ficou ruim, ficou ótimo. Só que a turma é aquela história, né, moçada? Sempre tem que meter o pau, sempre tem que encher o saco. Então, muitas bandas passaram por esse processo de mudanças nos anos 80 e muitas, assim como o Saxon, foram grandemente criticadas, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês, ó. O Judas Priest, o Crocus, o Accept, o Picture e muitas outras, tá? Algumas dessas até já vinham em bandas grandes, mas era uma mudança assim mesmo, outras foram contratadas, e aí a turma mexeu o saco, aquelas coisas lá, né? O Saxon, então, recebeu críticas aqui, mas eu acho que foram muito injustas, tá? Esse disco aqui é muito bom, mas assim, né? É aquilo que eu falo sempre. Se a banda nunca muda, a banda não tem criatividade, a banda faz autoplágio e tudo mais. Se a banda muda alguma coisa, a banda não tem personalidade, então não dava pra acertar com esses caras. O disco é excelente, mas olha só. O Saxon também provocou um pouco as coisas, viu? Parece que os caras sabiam que a turma ia falar, então deram um pouco de corda, né? Porque assim, ó. A primeira música é uma música lenta, o que não é comum numa banda de heavy metal, né? Normalmente as bandas de heavy metal começam com uma música mais rápida e agressiva, ou seja, metendo o pé na porta. Como eu falei do disco anterior que nós comentamos, do Saxon ontem, né, o Strong Arm of the Law, que ao falar da primeira música eu falei que o Saxon já começava metendo o pé na porta, né? Esse aqui eles não começaram assim, começaram com uma música lenta. Poderiam ter começado metendo o pé na porta? Sim, tem músicas assim no disco, mas eles começaram com uma mais lenta. Ficou ruim? Não. Ficou muito bom, a música é muito boa. Mas ficou diferente? Sim. Ficou esquisito? Até ficou, porque é uma coisa insólita, né, moçada? Não é comum, como eu já falei pra vocês, uma banda de heavy metal começar assim. Eu mesmo, quando coloquei o disco pela primeira vez, eu estranhei um pouco aquele som lento no começo. Mas é uma música maravilhosa. Nós vamos comentar faixa por faixa. E também, antes de começarmos a falar das faixas, vamos falar um pouco da formação. A formação do Saxon nesse disco aqui é aquela mesma dos 2 discos anteriores, o Power and the Glory e do Crusader. Ou seja, o Biff Byford nos vocais, né? O cara que esteve muito bem no play aqui, interpretações, vocalizações, um grande vocalista, um grande intérprete, um cara fantástico. A dupla de guitarristas, né? A grande dupla do Saxon, do Paul Quinn e o Graham Oliver, com bases de solo sempre maravilhosos, né? As guitarras do Saxon sempre foram lindíssimas. E a seção rítmica dando o peso e a consistência que a banda necessitava e merecia. No caso, o Steve Dawson no baixo e o Nigel Glocker na bateria. Muito peso, grandes viradas e tudo aquilo lá que o Saxon sempre ofereceu. E as faixas? Vamos a elas então. O disco, 10 faixas, né, na versão original, como eu falo para vocês. Tem versões de CD que saíram depois, saíram com faixas bônus, né? Mas como vocês estão acostumados, a gente fala da versão original aqui. 10 faixas. A primeira, então, Rockin' Again. É aquela que eu falei pra vocês. Começa lenta, né? Uns efeitos bastante interessantes. Aí entra umas cordas belíssimas. Um vocal lento, estilo das bandas glam metal até. Aí depois entra o resto e ela fica bem, mandamento bem Saxon, mais lento, tá? Ela fica lentona assim até o final. Mas é uma belíssima música. Seguido, Call of the Wild. Call of the Wild mais rápida, né, com um andamento bem Saxon, o refrão não tanto.
essa mais radiofônica. A primeira também é radiofônica. Aliás, esse negócio de radiofônico, né? Essas músicas aqui, esse disco aí, ele abunda em músicas radiofônicas e músicas excelentes também para as arenas. Então vocês podem perguntar o seguinte: o saxo ficou AOR ou AOR? Não, não chegou a tanto. Embora o som aqui corresponda a uma das traduções, né? Desse negócio dessas três letras aí, AOR, que é uma das traduções é áudio orientado pro rádio, né? E essas músicas aqui foram orientadas pro rádio, sim. Mas não tem aquela característica das bandas AOR, porque o AOR é um tipo de rock mais soft, um pouco mais suave do que esse. Esse aqui é muito agressivo para ser considerado AOR, tá? Mas as músicas têm características de tocar no rádio, sim, e são muito boas para as arenas, fizeram muito sucesso ao vivo, nas apresentações do saxo. Seguindo aqui, Back on the Streets. Essa Back on the Streets é bem saxônica. Não é das mais agressivas, mas o saxo, em todos os seus discos, tem músicas assim, músicas rápidas, né, pauleiras, mas não tão agressivas. Esse aqui caberia muito bem no Crusader, caberia no Power and the Glory. Essa música tem um videoclipe, é uma música muito legal. Seguindo, Devil Rise Out. Essa aqui eu dou risada pelo seguinte, moçada. Essa é uma das principais responsáveis pelas críticas desse disco. Sabe por quê? A turma xingava pra caramba o saxo, que falava assim: essa música aí parece que foi composta pelo Quiet Riot. E de fato, lembra o Quiet Riot, sim. Tá? É uma música que tem o estilo, você ouve, você se lembra do Quiet Riot. É parecido. Tá? Mas é defeito? Não. O Quiet Riot sempre foi uma banda muito legal também. Tá? E ficou meio parecido, e daí? Tá? É o Saxon aqui, uma música que lembra um pouco o Quiet Riot. Eu acho que não tem problema nenhum. É uma belíssima música também. Tá muito animada. Um refrão daquele, sabe? De arena. O Biff Byford aqui arrebenta, uma voz fantástica. Tá? E a banda é corretíssima também. Muito legal mesmo. É assim, moçada, é aquilo que eu falo, tá? Porque eu adoro esse disco, tá? Por que eu gosto desse disco aqui? Porque eu vejo da seguinte forma. Eu sempre pensei assim, se você for um disco lá de rock pesado pra ouvir, é pra se divertir, é pra curtir. E esse disco aqui, nisso ele cumpre muito bem com essa exigência. Ele diverte, ele faz você curtir, ele é muito legal, tá? Dane-se que ele é um pouco diferente dos demais. É um disco novo, tá? Tem que ser diferente mesmo. Rock and Roll Gypsy, né? Também rápida, né? Estilo saxônico, mas com pitadas e hard rock, muito boa para as arenas também, e também radiofônica. Aí, fechando o lado 1. O lado 2, aí vem uma coisa. Moçada, Broken Heroes. Olha, sem nenhum medo de errar e sem nenhum exagero. Simplesmente uma das músicas mais bonitas dos anos 80. Essa música é belíssima, moçada. Que composição, que inspiração, que execução. Ela é uma semi-balada, tá? Mas ela não é romântica, tá? Ela é dramática e, assim, nostálgica não. Ela é dramática e melancólica. Por quê? Porque ela fala da guerra. O tema aqui, a letra é sobre os jovens rapazes que vão morrer na guerra, tá? Lutando por seu país. Então aí, como sempre acontece, ou muitas vezes acontece, né? Não sempre, mas muitas vezes acontece, o heavy metal e a história andando lado a lado. Então eles citam aqui algumas passagens de guerras aí do século XX, como a Guerra do Vietnã, a Batalha de Stalingrado, na Segunda Guerra Mundial, e por aí vai. Tá? Uma letra fantástica, melancólica e triste, uma música maravilhosa, moçada, ó, só de falar nela eu já começo a me arrepiar, tá? Essa aqui, assim como a primeira lá, Rock and Roll Gypsy, é a música dos 3 Es, né? Emocionada, emocionante e emotiva. Maravilhosa. Cara, que som, que música, que obra. Os caras tiraram som, que interpretação, tá? Que execução que eles deram. No vocal, no baixo, nas guitarras, na bateria. E também na equipe de produção, tá? Eu falo muitas vezes aqui só da banda, mas não falo dos produtores. Mas aqui faço questão de dar a ficha técnica do disco, por causa do som que eles tiraram dessa música, moçada. Ó, olha só, esse disco aqui, ele foi gravado, ele tem como assistente de engenharia, a ficha técnica do disco, estou lendo aqui, assistente de engenharia, Kate Nixon. Gravado e produzido por Simon Harhart, no Union Studios, em Munique, na Alemanha.
e mixado por Simon Hanhard e Hanhard, o nome do cara, tá? And Saxon, no Wisseloord Studios em Hilversum, na Holanda. Então, moçada, parabéns pro Saxo e para essa equipe de produção pelo som que tiraram dessa música. Maravilhosa, um hino dos anos 80. Ouçam e derretam-se, é linda demais. Acabando, volta um pouco à normalidade com as demais faixas. O que vem depois? Gorachal. Gorachal é uma faixa bem estilo Saxon também, mas voltada também pro rádio. Então esse meio termo aí, né? Músicas bem paulada, bem legais também, mas que com o refrão pegajoso, né? Todas essas aqui com o refrão muito pegajoso, muito boas para arena e para tocar no rádio também. Uma grande faixa. Everybody Up, uma das mais pauladas aqui, né, desse play. Essa aqui bem voltada ao Red Noise, né, o som pelo qual o Saxo era conhecido de Red Noise, é isso aqui. Caberia bem em qualquer disco anterior do Saxo aqui. Essa aqui acho que é a mais pau do disco. Se ela começasse, né, essa Everybody Up aqui, fosse ela no começo, o Saxo começaria então metendo o pé na porta com ela aí, mas eles optaram por fazer algo diferente. Raise Some Hell, né, com bastante concessões ao hard rock, e fecha com Give Everything You Got, com uma bateria fantástica, uma faixa bem pauleira, fechando aqui no velho estilo saxônico, esse grande disco dos anos 80, esse grande disco de heavy metal. Foi bastante criticado à época, mas se dane. É um disco maravilhoso. Quem conhece sabe bem o que eu estou falando. Quem não conhece, moçada, vai lá sem medo, porque é um disco de heavy metal de primeiríssima linha, assim como o Saxon, uma banda de primeiríssima linha. Curtam de montão, divirtam-se, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!